Então, se chegou por ali, por Miterra, né, Salvador, e na parte de Porto Seguro, Santa Cruz, tá? E, claro, fronteira com Minas Gerais e depois Rio de Janeiro, né? Então, eu estava sem saber, né? Vou à missa, não vou, estive não assim muito lá. Então, se me está aí por Lisboa, por o Porto, que é precioso, me encantou, em Portugal também, tá? E disse, mamãe, para a semana que vem, porque eu sempre comemorei os dois final de semana, né? Porque tem o final de semana latino, aqui junto com a Espanha, eu creio que tem em Colômbia e outro de Brasil a semana que vem, né? Pero, eh, então, eu, que Deus devido a saúde a todos nós outros, ti também que está aí, e eu disse, vale é mesmo, né? Porque tem outro final de semana. Então, se dá igual. Ela disse, porque eu tô aqui com, graças a Deus, gente, as orações muito forte que Deus deu para um familiar meu que estava aí cerca de la guerra, estava em Chipre, não? E já vindo, sano e salvo, graças a Deus, que estive orando por ti, dizendo, tá? E já está aí na paz do Senhor. E então, eu quero dar uma palavrinha assim, rapidinha, que eu não posso falar muito, porque estou ainda com, e tiveram que abrir sequela, de la sequela de, então, tiveram que abrir e marcaram para um dia, para outro dia, tá, minha gente? E ao final foi no dia que Deus quis. Foi ontem não, quinta-feira, né? E graças a Deus que coincidiu que foi o festivo e no Merrol, né? Deus é grande, Deus no controle de tudo, tá? Gente, receba saúde, paz, amor. Eu tô a posto assim de rojo. Esse rojo é um rojo muito bonito, minha gente. Pero aqui na pantalha eu vejo que queira parecer mais rosa, não é rojo, viu? Um rojo forte, bonito. Então, eu digo, mira como o Senhor é justo. Porque eu tinha marcado para outro dia e me chamaram e disse, já assim, Jaciara, pode ser que para essa semana, tal dia? Eu disse, sim, claro. E era para uma semana depois e coincidiu que era final de semana, gente, vinil festivo. O Point. Então, se o curso não se pode faltar, eu passei a pedir pela tarde, né, claro, e muito pouco, porque tudo muito importante, né, minha gente, que a maioria já tem curso, isto está sendo atualização, está sendo maravilhoso, minha gente, que eu quero passar para todos vós outros também, né, amém. E tudo coincidiu que foi assim, tá, que vi no Point, eu disse, que maravilha, né, e eu estou fazendo um tratamento, evitar o dente, e que Deus queira mais, né? Então estou com pontos, tá? Porque foi o dente que soltou da sequela do que eu tive, né? Um belo dia ele soltou, né? Foi muita medicina. E lá a gente diz, que já passou essa história. Não, não passou, porque mira, o que é? Que quando vindo me soltar o dente, me caiu o dente, foi depois, anos depois, tá? Pra tu ver, né? E sem que, assim, pra quê? Um belo dia, quando eu fui ver, eu estava assando, me dente, eu miro. Eles tiveram que abrir um pouco e ajudar, porque eu tenho a raiz profunda, é como marfim, gente, dizia os dentistas em Brasil, tu tem marfim, não tem dente, porque a raiz é profunda. E muito bonito, por sinal. Pero eu estava muito nervosa e queria pedir a ela, tá, para me dar, para ver a raiz. E graças a Deus já resolvemos isso e a ver, tá? O que é que Deus quer mais, né? Cuide, gente, de seus dentes, sua boca,
É muito importante. Então, se hoje aqui é o Dia das Mães, né? Então, se, às vezes comemorava um dia como hoje, e o outro domingo minha hija tinha outros planos, pero desta vez disse, olha, mamãe, vamos, vou viajar, e aí eu tô fora esses dias, e está lá por Porto, Portugal, e Lisboa tem uma parte muito parecida, mas reformado, minha gente. Sabe, eles mantêm muito as casas, suas arquiteturas antigas, sabe? E Salvador está necessitando um bom gasto aí, ali na Castro Alves e tudo, tá? E renovar. Houve uma renovação no Pelourinho, né? Pela Organização Mundial da Saúde, OMC, ONU, tá? Eu sei que que Michael Jackson era padrinho, né? Não me lembro a hora, eu sei que eles conseguiram, na subvenção desses organismos, e reformaram todo o Pelourinho. Gente, essa arquitetura antiga, reformada, é a coisa linda. Então, isso aqui vai se mantendo de tempo em tempo, né? Então, vocês não sabem, Michael esteve em Salvador, Michael Jackson na paz, né? E quando ele esteve aí, já é dito que tive o prazer de estar assim, do ladinho, que ele vinha falar comigo. E outro dia minha amiga me perguntou, já? Eu disse, sim, minha filha, por Deus, sabe? Por Deus. E Deus me protegeu muito, porque se eu me dou conta, eu teria desfalecido ali, né? Teria desmaiado. Então, ele era padrinho dessa organização, eu creio que era Rihanna, Estácio Pouco, e que Rihanna, eu creio que tá para parir de novo, porque quedou logo embaraçada, né? Um atrás do outro, eu te amo de menos a ela. E já de menos aqui é saudade. Ou palavras assim, tu és muito vieja, entende? É bela, sabe? E se tu não puser bem o ouvido, tu entende de uma forma, porque é a pronunciação. Gente, então, se eu quero, assim, passar uma palavrinha rapidinha, então, ao final eu disse, mira, sabe o quê? Eu sei que estão me tirando de menos, minha gente perguntará, porque tem gente que pensará que eu não estou orando nome, gente, tá? Estou fazendo curso, me preparando, porque dito que quero passar a vós outros, e, e que este ano, 26, seria um ano assim, ó, para frentex, né? E, e então, logo saiu esse curso, né? Aí o senhor disse, pô, vai fazer, quer fazer, fazer bem. E estamos encantados, passando em um curso maravilhoso. E esta semana tive uma despedida da prof de práticas, né, do curso de peluqueria, que estou vendo aí acendo já coisa ali. E aí, uma das nenéns, das ninhas, nenéns, olha, levou. Aí eu estava aí com ele, tá, que não tinha comido a né? E aqui está, minha gente, riquíssimo chocolate. E aí eu levei beijinho. Beijinho é... Ai, meu Deus, a boca. Vamos lá, beijinho. Porque em Brasil não hacemos assim. Aqui é comum, muito comida, né? Nas comemorações, cena. Tudo. Em Brasil temos muito delicatessen. Porque em Brasil somos mais de picar. Né? Tu pode fazer assim um arroz com pollo, algo assim. Pero temos variedade de coisas assim para ser de recepção, né? Então, aí eu disse, eu vou trazer beijinho e pão de queijo. Pero, ao final, levei beijinho e o pão de queijo no outro dia, tá? Eu tô fazendo assim como posso, né? E hoje tu encontra aqui muita coisa que quando eu cheguei não havia, né? E o senhor me dizendo, uma cozinheira, uma boa baiana, assim, de mano, olha, cozinha. Aí, isso. E não tenho a foto aqui do beijinho, que é muito lindo, riquíssimo, tá, minha gente? E, incluso, quando eu tive na cafeteria do outro lado,
Ana Juíza, amiga dela, Felicidade daqui, uma galega, disse: quando tu vai ser aqueles delicatessen de Brasil que eu comi ali, menina? Eu disse, estava recém-chegada, e eu disse, pô, em qualquer momento desse, né? Mas na verdade não Luíse, assim. Com o tempo foi que eu fui. Então, eu sei fazer tudo isso, né? E algumas com nosso brigadeiro e quibe, tá, minha gente? E cajuzinho, olho de sogra, ovo de sogra, empada, que é o que eu mais amo, ela empada. É, gente, então, se desfrutem, tá? Do dia de hoje. Então, se quedamos para nos reunirmos na semana que vem. Pero, claro, já sou avó, ela é espanhola, e com os 2 netinhos, e aí temos essa coisa, né? Entre lá, entre hoje e a semana que vem. Então, eu disse, eu vou à missa. Pero, eh, também estou fazendo coisas aqui em casa, e dito, disse, sabe o quê? Então, eu não pude orar aí no sábado, porque com dente, né? E eu disse, não, assim depois não vai ser, né? Que não consigo falar muito, né? Falar muito, gente. E então, aqui, ó, com Deus sempre, Deus é maravilhoso. E hoje é isso, aqui 3 de maio, né? Aqui no mundo, né? Mundial. E domingo. Então, aqui eu leio na leitura, tá? Uns parágrafos aqui no Evangelho, tá? E vou ler um trocito. Eu não vou me parar muito, né? Porque estou também tendo que repassar o curso. Então, se eu dizer a vós outros que estamos aqui, ó, estamos aqui com Jesus na frente e vós outros aí, minha gente, força, tá? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, receba paz, amor, tá? E o Senhor diz, e dizer a vós outros que fagam curso, gente, que fagam de novo coisas, porque isso é muito bom para a memória, é muito bom para o corpo. É como te dá um subidão, sabe? Subidão aqui é essa coisa assim, não? De positivo, né? É gostoso assim no corpo. E me gusta saber, me gusta aprender, me gusta coisa. Então, estamos agora com riesgos laborais e é bastante cláusulas e artículos. E o peluqueiro, né? Menos mal, eu sou administrativa, estou acostumada com papeleu, essas coisas. Pero o peluqueiro, ele é mais arte, né? E Deus dá vários talentos a um. E aí, claro, aquele que não é de burocrático, não, burocracia, então se aburre um pouco. Mas, ao final, eu creio que a turma está aí. Coisa que temos 2 semanas de isto, e temos que repassar artículos, né? E leis, tudo isso, que eu já disse, leis aqui também. E nada, saber nunca ocupa lugar, que se diz em Brasil, né? Não ocupa lugar, minha gente. Então, vamos orar um pouquinho, né? Para me ler aqui. Segunda leitura, 1 de Pedro 2, vírgula, vírgula, 4/9. Pai, Filho e Espírito Santo também receba paz, amor e muito ânimo, gente. Você que tem aí depressão, né? Tristeza, xoxô, tá? Em nome de Jesus. Manda a tristeza para lá, tá? Meu Pai do céu, meu Pai do céu. Então, minha gente, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, a hora é agora, né? Na hora de nossa morte. Amém. Então, minha gente, vamos ler aqui, assim, ó. A palavra se abre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda, no Evangelho, tá? Na Igreja Católica, tá? 2026, em maio. E está aqui assim, ó. Queridos irmãos, segunda de leitura, 1 de Pedro 2, 4/9, é vírgula. Queridos irmãos, acercando-os a ele, pedra viva, rechaçada por los hombres. Está escrito em espanhol, minha gente. Né? Vou estar dizendo coma para tu recordar que é vírgula é coma. Pero elegida e preciosa para Deus, a pedra, que o nome de Pedro significa pedra. Que, buscando aqui no Evangelho para ler, encontrei essas palavras maravilhosas. Queridos irmãos, repetindo, tá? 2 pontos, acercando-os a ele, vírgula, pedra viva, rechaçada por los hombres, pero elegida e preciosa para Deus, também vós outros, como pedras vivas, entrais em la construção de uma casa espiritual, para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ponto e continuação. Por isso se diz em la Escritura, tá? Mira, pongo em Sião uma pedra angular, elegida e preciosa. Quem crê em ela, em português seria L-A-T-A, que está com 2 L em espanhol, Elia, não queda defraudado, né? Não fica defraudado, minha gente. Ponto. Para vós outros, pois luz crentes, ela é Leonor, pero para luz incrédulos, la pedra que desecharam os arquitetos. Eis agora la pedra angular, e também pedra de choque e roca de estrelhar-se. Estrelhar-se, quando tu vê que é Eliade em português, brasiliano também, em espanhol é 2 L, tá? E eles chocam, é 2 L, viu, minha gente? E eles chocam ao despreciar a palavra. A isso precisamente estavam expostos. Vós outros, em câmbio, sois um linaje elegido. Mira que palavra mais bonita. Um sacerdócio real, uma nação santa. Um sacerdócio real, minha gente. Santo, povo de Deus. Chega a me dar gana de chorar. Um povo adquirido por Deus, para que anuncieis las proezas de o que os chamou de las tinebras a sua luz maravilhosa. Olha de novo aqui, L. Maravilhosa. Tá, minha gente? 2 L, tá? Eliade. Maravilhosa. Quando tu vê que tu vai escrever Eliade, em espanhol é 2 L. Tá? Então, mira, que frase mais bonita, minha gente. Vamos ver aqui na Santa Bíblia, tá? Leitura, vê onde está, né? Livro de la Sabedoria. Não sei se é leitura de um livro de Jeremias, Baruque, Ezequiel, as novas regras de culto, Oséias, Josué, Jonas, Mateus, Lucas, Juan. Gente, discurso de Pablo aos judios, os Hechos, Romanos, Coríntios, defesa contra as acusações, Gálatas, carta aos Colossenses,
Segunda carta de São Pedro. Lá Jerusalém celeste, que bonita, gente. Jerusalém. Jerusalema. Nananana. Não nos deixe aqui, Senhor. Eu milênio, exterminação de las bestias e Apocalipse, né? Então, provérbios, salmos, tá? Macabeu, livro primeiro de Luz Macabeus, Reis, Samuel, Juízes, Josué, Deuterônimo, Número, que é o segundo livro, né? Levítico, não, terceiro livro. Êxodo é o primeiro. Então, se vê que é leitura, né? De alguma, ou por isso aqui, porque as hojas da Bíblia, elas são finas, tá, minha gente? Como os outros, Ruth, a história de Ruth, muito bonita. Reis, tá? Isaac, Crônicas, viu? Tenho que buscar mais. Então, vamos, eu disse que eu leia, na verdade, agora, um salmo, Neemias, põe guarde a porta de Jerusalém. Gente, que está tudo isso na loucura, né? Macabeus 1. Eu sentido providencial de la persecução, martírio de Eleazar, campana. Ai, gente, perdona. Eu espero que não tenham escutado, né? Que falei assim, Jó é um livro muito, brevidade da vida humana. Vamos ler um pouco aqui, em Jó. Brevidade da vida humana. 14, em Jó. Mira, eu homem nascido de mulher, corto és de dias e harto de misérias. 2, é mineto, viu? Que está na idade. Agora tem um amiguinho que ele fica falando todo o tempo, gente. Bloqueia. Mira, perdona se ele grita assim um pouco, porque jovenzinho que empieza a ver pájaro volar. Está ele cantar, habla todo o tempo com a amiguinha e às vezes eu não sei se ela habla do outro lado e ele fala, ele faz 14. Então, dizendo assim, quantos anos tem? 14, gente, já tá na idade, né, até demorou, mas ele sempre foi muito namoradiço, viu? Bastava ter uma espanhola que ele se namorava. Ele se namorou de Lola, se namorou de mais jovem, muito jovenzinho, de Lola, outra também, Carmen, viu? E tivemos uma conversa muito interessante, pero tem 14, em novembro faz 15, né? Tá na idade, aí fica, olha, então temos ele aí charlando todo o tempo com a neninha. E o neninha é em galego, tá? Brevidade da vida humana. Eu, homem nascido de mulher, corto és de dias e harto de misérias. No 14 em Jó. Como a flor brota e se marchita, logo, e ui como uma sombra sem parar-se. 3. E sobre um ser como este, posas tu los olhos e licitas a juízo ante ti. Quem pode sacar lo puro de lo impuro? Nade. 5. Posto que estão contados já seus dias, se por ti está firrada a conta de seus meses, se é assinalado um limite que nos poderá cruzar, cruzar. 6. Aparta de ele tus olhos, deixa-lhe como um mercenário que acabe sua jornada. 7. Uma esperança há para o árvore. Se és cortada pode germinar, e seus renoivos não deixam de crescer. 8. Aunque haya envelhecido sua raiz em la terra e em o solo, haya morto seu tronco. 9. Enquanto sente a água, reverdece. Amém, Senhor. Aleluia. E eche as ramas como uma planta jovem. 10. Pero se o humano morre, tudo acaba. Ao expirar o homem, que é de ele, poderá agotar-se as águas de los mares?
secar-se dos rios e desaparecer. 12. Que o homem que jace não se usará jamais. Se desarão os cielos e não despertará, não surgirá mais de seu sonho. Desejo de conciliação com Deus. Mira, Job, depois desejo de conciliação com Deus, né, minha gente? Segundo o discurso de ele faz, Jó não tem juízo. A história de Jó é muito bonita, minha gente. Então, se eu quero, se há pessoas aí, porque Deus habla, viu? Deus sempre está mandando mensagem para eu passar. Se alguém quer se reconciliar com Deus, não tenha medo. Reconcilie-se, pida perdão. Abre com ele, esse é teu melhor amigo. Deus não deseja sua criação. Tá? E Jesus nos ensinou o perdão, minha gente. Tá? E o perdão, eu aprendi de meu neto, que é para nós outros mesmos. Dijo ele com 4 anos, profetizou a mãe. Porque estuvo os mormônios lá em casa, em outra calhe que vivíamos, calhe rua, e falou dos mormônios, os de Jesus Cristo, dos santos de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Aí estou indo com minha irmã aos domingos, eu ia à missa e ele, os chavalos, dos dois elders, e ele vindo correndo com 4, 5 anos e pediu para ler e disse ali que ele era um profeta de Deus, tá? E quer queira ou não, tá, minha gente? E eu que mais ou menos essas coisas eu venho já de... E sei quando um menino de 4 ou 5 anos já sai correndo para abrir a Bíblia, para falar, que queria falar, falar, minha gente. E ele pôs o dedo, e o Javali disse, não, disse, menino, tu vai romper o livro. O Javali, não, deixe. E aí ele pôs, e quando leu, eres profeta meu, muitos pelearão contigo, né, que são palavras antigas, pero eu sempre estarei contigo. Então, segundo a Bíblia, mandou mensagem a ele, que é um profeta dele. Quer queira ou não, quando Deus habla, tempos depois, eu não ouvi do que esse ninho, com 5 ou 6 anos, falando com a mamá, deu para mamá, que perdonaram uma amiga, porque o perdão é para ti mesmo, mamá. Eu quedei parte difusa, minha gente. Quedei assim, tá? E disse, o menino acaba de profetizar, lá mamá, tá? Eu não teria dito melhor, tá? Que o perdão é para nós outros mesmos, limpar a alma, né? Então, brevidade da vida humana, desejo de conciliação com Deus. Se tu me escondesse em um abismo e me guardaras hasta que passe tu ira, se uma trégua me deras para acordar-te de mim logo, se depois de morto se pode reviver todos os dias de minha milícia, esperaria hasta que chegasse meu relevo. O 15, gente, são versículos, viu? Capítulo 14 em Jó. Desejo de conciliação com Deus, porque parece que deve ter alguém aí que é meu seguidor, que quer conciliar-se com Deus, sim, pode. Ele diz, arrepender-se de todo o coração, tá? Orar, pedir perdão, tá? E aos poucos, minha gente. As coisas, tem gente que quer tudo rápido, tá? Sim, um trabalho assim, em oração, aos poucos. Eu sei que às vezes é difícil. Eu mesmo não sou santa, minha gente. Eu não sou perfeita. E Deus diz, perfeito, Jesus diz que o perfeito está no céu, né? Então, se esse trabalho espiritual, eu estou aqui ajudando a vós outros, né? A hora, não tanto porque estou fazendo esse curso, eu chego arrasada, cansada, pero com gosto, né? E, olha, se depois de morto se pode reviver todos os dias de minha milícia, esperaria hasta que chegasse meu relevo. Ele, de novo, chegasse. Me chamarias e eu responderia, querias volver a ver a obra de tuas manos. 16. Em lugar de vigilar meus passos como a hora, não te cuidaria mais de meus pecados. Não te cuidarias mais de meus pecados.
17. Em um saco selhado, LL, estaria me delito, e blanquearias me falta. Amém, glória, aleluia. Alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus Pai Todo-Poderoso e a amada Virgem Maria. 18. Mas como um monte chega a derrumbar-se e uma roca cambia de lugar. 19. Como eu água já va desgastando las pedras y la crecida arrastra la superficie de la tierra, assim destrui tu a esperança do homem. 20. Para sempre lhe aplasta e ele se vá. Desfigura um rosto e logo lhe expulsas. 21. Serão honrados seus filhos? Não lo sabe. Serão despreciados? Não se entera. O 22. Tão solo conoce o dolor de sua carne, solo de sua vida se lamenta. Ele Jó, porque Jó, ele foi um homem muito rico. Então, se quem não entende o que Jó está falando aqui, né? Ele tem um momento de lamentação, tá? Porque ayer eu estuve mirando uma igreja de oração de um pastor aqui que diz que Jesus, que Deus permitiu, estamos falando de Deus aqui, viu? Que Deus permitiu, quando é Jó, Antigo Testamento, viu, gente? Que Deus permitiu, que fez esse pacto com... Porque já sabe os zelos, né? E ele dizia que Jó, que ele queria ver se ele sacara tudo de Jó, se J-O-B, viu, gente? Que Jó, porque eu sei que tem gente que não está entendendo aqui as palavras, né? Se tu leia desde o início, Jó. Vem depois de Macabeus. Tá, minha gente? Jó, é muito interessante a história de Jó. Porque então, quando eu leí a Bíblia daquela, há anos, eu quedei assim, sabe, muito com a história de Jó. Porque o sujo, tá? Ele, quando está sujo, já sabe, né? De quem eu tô falando, minha gente. Então, ele diz ao Senhor, vamos a ver se você saca tudo de Jó. Se ele vai continuar sendo fiel a ti, sendo tão... te adorar, tudo isso, né? A história de sempre nunca acabar com a história desse ser. Então, diz ele a Deus que ele sacara tudo de Jó para ver se ele diz, eu não vou sacar nada. Deus diz para ele, eu não vou sacar nada do meu filho Jó. Acho tu errou. Aí eu vi na palavra a Jé, com meu dentinho aí, estava lá na habitação é quarto, tá, em português. Eu só disse, eu não vou sacar nada do meu filho. Saca tu. A dúvida é tua, né? Acrescenta o Jô. Mas ele tentou sempre até tentar a Deus, né? É incrível. E descarar, se diz aqui, descarar a coisa, né? E aí a Jé ouviu na palavra de que eu estava com o meu dente a um coisa, tomando medicina, e dijo, não é que Deus permitiu, isso Deus permitiu, sim. Deus permite que nós outros passemos provações, sabe por quê? Que é a maneira de purgarmos, tá, minha gente? A vida aqui na Terra é difícil, mas tu tem eleição. Aí ele permitiu, Jó era um filho de Deus na Terra, tá? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, gente. Deus é sábio. Sem sombra de dúvida, meu. Discurso de Bildad em Jó.
Deus é justo. Eu creio que Bildad é a mulher dele. A mulher dele, menina. Menina, a mulher dele dizia tanta coisa a ele. Até sempre a mulher, né? Ela dizia que ele... isso era palavra, certas palavras a Deus, para Deus lhe... que isso era sacrilégio contra Deus, né? Para que Deus lhe sacara a vida, porque ele passou mal, muito mal, minha gente. Mas ele não perdeu a fé em Deus, tá? Então, assim, aqui tá, olha. Jó, título no prólogo, título e origem. E o livro leva por título o nome de seu protagonista, Jó, natural de Uz, cidade que há que situar provavelmente em Edom. Job não é, portanto, israelita. Ele se deve àquela tradição sapiencial de Israel, se encontra enraizada na sabedoria do Antigo Oriente. E aquela sabedoria israelita, como a sabedoria de todos os povos, tem algo de internacional e também de secular. Job representa, pois, ao homem, pero não só ao israelita, senão ao homem de todos os povos e de todos os tempos, que se pergunta por o sofrimento e o dolor. Por quê? De cidade dele se situa mais ou menos na cidade de Edom. Tá? Ali, tá aqui na Bíblia, viu, gente? Então, se me chamou a atenção a história de Jó. É muito interessante, porque ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. Ele era aquele fiel homem de Deus daquela época, né? E a mulher dele. Então, se o outro, sujo com inveja, diz para Deus, e ele se ousa, né, a tentar falar com Deus assim, né, que Deus sacara. Tu saca as coisas de Jó, a ver se ele vai continuar sendo fiel a ti. Gente, eu não pude falar muito porque tá me molestando, viu? E até dia 14 para sacar os pontos. E o Senhor diz para ele: não vou sacar nada de meu filho, saca tu. Quando diz para ele é o sujo, viu? E vocês bem me entendem, somos todos adultos, né? E eu nunca gostei muito de falar tal. Eu sempre digo sujo, que faz os erros de Deus cair, né? Quando não estamos fortalecendo o espírito. Estou aqui tentando fortalecer o espírito de vocês, porque Deus é maravilhoso. Nada menos que me hecho ressuscitar. A promessa de Jesus. Quem crê em mim, vida eterna terás, né? E não podemos pagar as bendições de Deus, gente. Então, a única forma que podemos, a certeza de Deus é poder ajudar tu chegar também ao caminho. Porque muitas vezes nos perdemos no caminho. E eu quero aqui ajudar vós outros a fortalecer o espírito. Minha gente, tá? Então, Jó é um homem de Deus, rico. Quando habla de rico, muito rico, né? E ele faz assim ao Senhor, diz, o sujo diz ao Senhor, né? E o Senhor diz, não vou sacar nada de mim, vou sacar tu. Então, se Joadé vendo uma oração de um predicador aqui na tele, e dizia que Deus faz esse pacto com... Deixa que o sujo, não diz o sujo, diz o barro, e diz seguramente o que não presta. Sim, eu digo que não presta, né? Mas eu não sou muito nunca fui muito de estar chamando, não. Entendeu? Então, do que não presta, né? Então, não é que dá muita ousadia, gente. É o que eu penso. Sempre tive essa ideia, né? Porque a gente que lhe encanta estar chamando... É de verdade, viu? Não quero profundizar mais no assunto, porque tá me molestando Roquita, sabe? Então, mas o espírito necessita fortalecer-se sempre, gente. Então, o segredo é fortalecer, buscar a Deus. Está aí. Entra, gente, tá? Nas orações.
Não ganhamos nada em ser malos. Nada. Do contrário, perdição. De sua vida espiritual. Tá? E então, o Senhor disse, saca tu e a silhuete. Aí disseram, escutei uma predicação a dia dizendo que, mas o Senhor fez isso. Não. Porque é através da aprovação que Deus nos salva. A aprovação vem para que tu fortaleça, às vezes, o espírito. O dolor é difícil, gente. Tá? Mas se tu é um filho de Deus, se tu busca a Deus, tá? Tu vai ter força, Deus vai te dar força. Diz que segura assim, aí. Ó, tu na mão. Nos momentos difíceis, busca-lo, chama-lo, ora, reza o Pai Nosso, tá? Porque a carne, ela é débil. Quem pensar que é forte, basta tu pensar, eu não caio nessa, não caio, pronto. Entende? O único perfeito, diz Jesus, é Deus. Tá frio. Tem também aqui maracujá, fruta da paixão. Que maracujá chama fruta da paixão. O único perfeito é Deus. E quando passamos, às vezes, emoções muito fortes, passamos certas coisas, força, minha gente. Tu pode, tá? Então, se eu quero dizer aqui que Jó, ele bagunçou com Jó, não Deus. O sujo, né? Bagunçou. Sacou tudo de Jó. Até a saúde de Jó. Jó quedou assim, ó, curioso. E a mulher dele estava, sabe aquilo de pela cabeça? Blasfema contra Deus, pra ver se te leva já, não sei o que, não sei quanto, não sei, sabe, essas conversas assim. E eu me empolgo aí, gente, minha filha. Tenho pontos aqui, ó. E, então, João aguentou, tá? E Deus, depois, quando Deus viu, ele devolveu tudo que tinha e mais. O dolor é difícil, minha gente. Eu passei um dolor, assim, uma semana, né? Ou 2 semanas, se foi a Perinha Holly. Gente, dói tanto, tu corre carinho, corre amor, porque eles têm a sua maneira de dar amor, nossas mascotas, tá? E foi um dolor, né? Então, renova lá, se tem que chorar, choremos. Eu agora não quero mais essa coisa de prender o sentimento, de não chorar. O choro de alegria ou de dolor lava eu alma, tá? E chorei o que pude, eu estuve, mandei dizer a vós outros, entrei aqui rapidinho. E claro, pero Deus lhe dá força. Gente, você que está passando dificuldade, você que está pensando que é o final, não é o final. Tudo tem jeito para Deus. A lo mejor Deus está esperando do teu lado que tu o busque, tá? Fé, gente. Entende? Então, esse é uma mensagem de Jó. E vamos ler um salmo, tá? Virtude de Jó. Jó está hoje querendo falar. Virtude de Jó. Honestidade. 31. Jó 31. Um pacto havia hecho com mis ojos, de não fijar-me em nenhuma donzela. Donzela é uma moça, né? Mulher. Jovem, né? Normalmente solteira. Que reparto assidio desde arriba. Interrogação. Que sorte assina o Todo-Poderoso. Que bonito, Todo-Poderoso, aleluia. Desde sua altura. Não és para o injusto la desgraça, e la desventura para os agentes de maldade. Não vê eu acaso meus caminhos, e não conta todos meus passos? Se he caminhado com mentira, se me percorriu hacia la falsidade,
Pese-me ele em balança de justiça. Reconhecerá Deus minha integridade? 7. Quando tu viu dizer o número, é o versículo, viu? O capítulo 31, o maior em negrita. Se deu caminho reto, se apartaram meus passos, se meu coração correu atrás de mis olhos, e a mis manos se pegou mancha alguma. 8. Lo que eu sempre, outro lo coma, e sem arrancado mis retonhos. Se meu coração foi seduzido por mulher, se aceitei à porta de meu próximo. Jó, estamos em Jó, gente, está falando Jó. Moila para outros me morrer. Estava casado, Jó. E outro se encove sobre ela. Entende? Se encove e outro se encove sobre ela. Ele está dizendo que é um homem correto, justo, né? Pois uma infâmia houvera sido um crime condenável por os juízes, um fogo que devora hasta la perdição, e que haveria consumido todas as minhas cosechas. Ele tinha cosecha, tinha animais, vaca, bois, rebanho, de tudo, gente. E que haveria consumido todas as minhas cosechas. 11. Se desprecie eu direito de me servo, ou de me serva em seus pleitos comigo. 14. Que poderia ser quando surgisse Deus, quando julgara que lhe responderia. Não lhes formou ele igual que a mim em um ventre? Não nos plamou um no mesmo meu sênio? Foi insensível ao menester do pobre? Derrei desfalecer os olhos de la viúva? Comi solo me bocado? Não nunca parti com eu órfão? Pois Deus, desde minha infância, me criou como um padre, e desde o seno materno me guiou. Se vi um indigente sem vestido, algum pobre desnudo, não me bendijeram suas reuniões, não se calentou com eu velhão, pois é. Velhão, de mis cordeiros, velhão deve ser lá, essa coisa do boi, do cordeiro, né, do borriguito. E desde o seno materno me guiou. Se via um indigente sem vestido, algum pobre desnudo, não me bendijeram os rinhones, não se calentou com o velhão de mis cordeiros. 21. Se contra um inocente ao ser mimano, por sentir-me espaldada na porta. 22. Minha espalda se separe de minha nuca, e meu braço se desgarre de ombro. 23. Porque o terror de Deus me invadiria, e ante sua majestade não poderia resistir. Amém, aleluia, glória. Está falando aqui Jó, né? Porque chega um momento que ele, para pensar desinteresse, pus em ouro minha confiança, ou disse ao ouro fino, tu me seguridade. Ou seja, poder a confiança no dinheiro e no ouro. Que ele não era assim, né? Me complazi na abundância de mis bienes, porque meu mano havia ganhado muito. 26. Ao ver eu sol brilhante e a luna que avançava, esplendorosa, meu coração foi seduzido em secreto. Lhes mandei um beijo com meu mano. Também isto houvera sido um crime capital, porque haveria renegado do Deus Supremo. Me alegrei do infortúnio de meu inimigo. 29, viu? Me gozei quando o mal lhe abatia. Mira, vou parar aqui para analisar. Tá falando aqui que ele diz, me alegrei do infortúnio de meu inimigo. Gente, palavras maiores. Me gozei quando o mal lhe abatia. Ele habla do inimigo, daquele que vai contra ele. Ele não disse etnia, né? Ele está se perguntando aqui por que está passando por tudo isso, né? Eu não vou até grito de confiança na própria inocência. Ele, entre 9 anos, soe. É muito bonito, gente. Ele está passando mal, sofrendo, mas ele não perde a fé em Deus. Estamos no Antigo Testamento, viu? Ele não perde a fé em Deus, gente. Vou deixar que vocês leiam esse livro, se chama livro, viu, gente? Cada livro macabeu
Segunda de Macabeu, tem 2 na frente, é um troço de um livro, tá? Recorde que é o primeiro livro escrito, né? Ao maestro de coro de Davi em memória, oração de um anciano, em Salmos, tá? Vamos ao Salmo 70, viu, gente? Hoje é dia das mães, vamos, porque eu sei que vocês que estão aí gostam muito. O Salmo 23 também é muito bonito. Mira, o enigma de la felicidade de luz malvado. Salmo de Azar. 74, 73. Oração de um anciano, 71. Ao rei messiânico, 72. Invocação confiada, 70, 69. Ao maestro de coro de Davi em memória. Ó Deus, venha livrar-me. Senhor, vem correndo ajudar-me. Receba essa oração e vai limpando sua alma, seu espírito, minha gente. Tá? Creia. Creia. A fé é não ver e saber que aí está. É como o ar que tu não vê, pero tu sabe que está entrando por sua narina e te dá vida, tá? E tu não sente. Tu tem que forçar para sentir, né? Senão tu tá respirando, se não tá enfermo, com entupição, essas coisas no nariz, ele entra, estou abrindo aqui, o ar entra e tu não sente, não vê, né? Ó Deus, venha livrar-me, Senhor. Vem correndo ajudar-me. Receba. Que quedem cobertos de vergonha os que buscam me morte. Que retrocedam afrentados os que querem me ruína. Que volvam atrás avergonçados os que de mim se burlam. Que se alegrem e se regozijem em ti todos os que te buscam. Amém. Repitam sempre, Deus é grande, os que desejam tu salvação. O 6, versículo 6. Eu sou um pobre e desgraciado, Senhor. Socorre-me. Tu eres minha ajuda e me liberador. Senhor, não tardes. Amém. Receba essa oração, gente. Ao maestro de coro de Davi em memória. Invocação confiada em Deus. Estamos em Salmo, ó Rei. Estamos em Salmo 70, tá? Tu pode mirar pela página. É o Salmo 70, porque aqui o Salmo tem aqui numa página 69, 68, 69, tá? E é o Salmo, quando tu vê, invocação confiada, 70. Tem muita força o Salmo, muita espiritualidade, muita força. Receba vós outro paz, amor, alegria. Gente, não puxe para vós outros coisas negativas, tá? Porque a gente que só habla negatividade, tá? Ele só habla, ele está bem, ele está bem em nome de Jesus, né? Gente bem, mas ele está sempre pensando ao revés. Se tu és assim, diga, Senhor, ajuda-me, saca essa coisa de cima de mim, tá? Eu sou filho tuyo, tá? Está ali lá, Laurel, tá? Benedito. Então, saca essa coisa, porque tem gente aí que é assim, tá? Quando Deus tá falando, é porque é assim, gente. Tá mandando mensagem para Águia. Tu está bem, tu fale coisas positivas, tu abre coisas positivas, minha gente, tá? Tu tá mal, eu estou bem, tá? Em nome de Jesus, com a força de Deus. Sempre. Eu quero, é bom eu falar, é bom que eu queria falar de uma palavra que a gente que gosta de falar muito, dessa palavra, que está aqui, incluso está aqui na Bíblia, né? Mira, vou atrás avergonçado dos que de ele se burlam, de mim se burlam, que se alegrem e se regozijem em ti todos os que te buscam. Deus és grande, os que desejam tua salvação. Aqui, eu sou um pobre desgraciado, né? Senhor, socorre-me. Essa palavra, saque de sua vocal da desgraça, saque, tá? Chame a graça de Deus, não a 10,
Entende? A gente que adora essa palavra. Entendeu? Incluso eu encontrei uma amiga, uma conhecida, que ela diz, já saiu da palavra em português, ela é filha de brasiliana, tá vindo para aqui pequena. Ele disse, é a palavra que me encanta, mas eu não. Essa é a diferença. Não me gusta nada essa palavra. Sabe por quê? Porque se tu for ver a palavra, chama deshacer a graça. Ai, quer? Oh, quer? É, não sei o que, minha gente. Palavras de bendição. Palavras de crescimento. Este aí está. Tá, vai te chamando, é um conjunto de coisas, gente. Deus é luz. Entende? E a gente que chegou lá a dizer que ela diz que ela encanta essa palavra. Não, minha gente. Tá? Tem gente que diz, a palavra outra. Não. Se tu for parar na frase, é 10. Deshacer la graça. Saca da boca. Eu quando vou ver, sabe aquela coisa de... mas tu, eu digo, ô filho de Deus, ô bendito. Tá? Tu não... Tu chama a tua graça. Entendeu? Aqui entrou na frase aqui agora, se é possível ser gay e crer em Deus. Sim, por que não? Nada. Mira, o que tu não tem nem que julgar. Né? Saiu essa aqui, se é possível ser gay e crer em Deus. Gente, nada. O julgar só é Deus. Aqui está na Bíblia que não deve, porque é antinatural. Né? Pero quem sou eu ou tu para saber por que esta pessoa tem essa condição? O julgar é de Deus. Como é isto, é mil e uma coisa. Jesus nos diz que não devemos julgar. Quem sou eu? Há pessoas que nascem assim. A lo mejor é sua luta. É seu deserto. Se diz, a gente evangélica gosta muito de falar sobre o deserto. Tá? Então, é o julgar. É exacedâneo porque tu és assim e assim. Na Bíblia tem uma parte que diz que não devemos, tá, nos acostar, tá, com o mesmo sexo, né? Pero eu, nem tu, nem nada, tem que dizer, eu posso dizer, não sei, aqui na Bíblia se diz assim, tá? O que é muito é ignorância na vida. Pero eu tenho amigas e pessoas maravilhosas, tá? Que são dessa condição ou que passaram a ser, tá? Eu não sou nada nem nada para julgar. Entendeu, minha gente? O julgar. Não, sim, é Deus. E cada pessoa, não sou daquelas que pensam, só Deus sabe por que essa situação. Tá? A lo mejor é uma aprovação na vida. Tá? Já é difícil, porque eu conheci pessoas que tinham essa condição e me veio na história. Não sofra por isso. Pida força a Deus. Se tu está sofrendo por isto, por essa situação, gente, entrega a Deus tudo. Entrega a Deus tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe por que tu tem nessa condição. Ele sabe por que tu está vivendo essa situação. Nós outros não devemos julgar. Na Bíblia está que às vezes a língua de um antepassado, de um anterior passadamente, faz com que um familiar sofra certas situações. Então, se não devemos julgar a ninguém. Porque se uma pessoa nasce em esta condição, ele nem sabe por que é assim. Aí um diz, é o corpo no espírito errado, no corpo errado. Não me meto. Deus sabe tudo, as razões. A lo mejor é seu deserto, é sua provação, tá? E o conselho que eu dou, entregue a Deus. Deus não gosta do vício. Porque é pessoas, tá? Por que eu estou me metendo uma hora nessa conversa? Porque saiu aqui, é possível ser gay olha a pergunta, mandaram, e crer em Deus, tá? Gente, quem sou eu para dizer a ti
Que é assim, eu estou querendo me ser de Deus, né? Não perca a esperança. Sabe o que tu tem a ser? O conhecimento. E o conhecimento. Gente, este é o primeiro livro que tu tem que ler. E há pessoas que não quiseram que os outros tiveram o conhecimento. Tá? Então, assim, só eles sabem. Eu tive um padrinho de um familiar meu. Ele já disse que as pessoas têm o costume, antes de imaginar que meu pai era cura, foi cura, e se como de confessar-se a mim. Sabia contando sua vida, tudo, né? Então, se ele me disse, eu conheci ele, que tem na paz, né, Senhor? Uma pessoa maravilhosa, disse que ele teve dificuldade de aceitar sua condição. Foi a médico, foi tudo, né? Que ele não queria aceitar. E imagina o sofrimento de muitas dessas pessoas, tá? E não sabe por que Deus. A hora me recordei de um caso que vinha na televisão, tá? Não me recordo se foi daqui o assunto, foi de um país afora que passa aqui programas assim, que um padre não quis tocar em seu filho, porque ele se condenava pela situação que ele... Gente, quanta gente sofre por isto. Eu digo sempre, o que a gente não entende, tá? Ajuda-lo a orar, chamar por Deus, que Deus revelará o porquê, tá? E está aqui na Bíblia, gente, que o Senhor diz que não devemos nos acostar com pessoas do mesmo sexo, porque o Senhor diz que, aqui também na Bíblia, que temos que procriar, que é antinatural. Entende? Pero há pessoas que nascem com esta condição. Imagine o problema. Imagine você numa família cristiana daquela, né? Ou quantos casos, né? Aí são provações, gente. Tá? Não se deve incentivar. É outra coisa. Mas se esta pessoa nasce em essa condição, isso é ele e Deus. Ajuda a ele no caminho. Porque uma coisa é o vício. O vício não é condição. É diferente. O Senhor condena o vício. E a lo mejor é caso de uma pessoa, por alguma razão, de julgar, eu creio nisso, e nascer em esta condição. Né? Então, se eu não sou nada, eu entrego tudo a Deus. Tá? Outra coisa é tu se equivocar. Eu digo sempre, melhor não provar. Tá? Não vai ser que goste. Sabe aquele curioso? Né? E aí, às vezes, diz que abrimos porta. Mas se tu tem um amigo, uma amiga, um erro, o que seja, tá? Quanto sofrimento, né? Chavalos que perderam família e tudo porque não aceitava a condição do erro. Deus não quer isso. Deus quer compreensão e entendimento. Não seja tu. Não seja como Deus. Entende? Porque basta você julgar para passar um caso na família, minha gente. É assim. É provação para ti. Essa pessoa vai ter que passar uma família essa situação. Por a língua está escrito isso de um antepassado. Mira uma resposta aí. Eu já nem sabia que sim, porque está escrito, tá? Tem gente que ele, se eu for a Deus. Eu tenho uma amiga que diz, se eu for a Deus, eu digo, menos mal que tu não é Deus, porque eu bromeava com ela. Digo, menos mal que tu não é Deus, hein? Tu pensa que você é Deus assim, minha filha, uma amigona minha, não vou dizer esse nome, maravilhosa de Deus, tá? Gente da fé aí, entendeu? De palavra, tá? Não, sabe por que nós somos Deus? Porque não temos a capacidade de ser Deus. Podemos tentar chegar, ser como Ele, mas não ser Ele. E a gente quer ser Deus. Deus nos ensina o caminho, o julgar é dele, tá?
E se tu passar de letra essas coisas, esses pequenos sentimentos, tá? Porque eu sempre sofri por pessoas. Sempre tive essa coisa, essa capacidade de sentir, de sofrer pelas pessoas, minha gente, tá? Poner-se no lugar do outro, tá? Outra coisa que diferencia, isso sim, que Deus diz, é o vício. O prazer tem levado o homem a perder-se, não saber controlar-se. É diferente. Pero muita gente estuvo em escuridão, estuvo sem luz, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que tu tem o conhecimento, tá? É importante que todos os filhos dele tenham o conhecimento. Buscar ele. Se não sabe entender solo, por isso estou aqui. É que eu sei, não. Eu estou aqui fazendo uma labor, porque Deus se pronunciou em minha vida quando me fez sair de uma situação, minha gente. Tá? Vou repetir sempre. Deus me sacou de uma situação que não estaria aqui, tá? A vida eterna existe, minha gente, tá? E é buscando a Deus. É difícil porque estamos tão acostumbrados dia a dia no mundo. É difícil porque as pessoas, porque aquele, ô filho de Deus, quando tu for ver, ô filho de Deus. Ai, como é que eu digo? Às vezes eu digo, filho de Deus, não, eu digo bendezido, esse bendezido. Deus disse que não devemos falar essas coisas pela boca. E se tu não sabia que essa palavra é desacer a graça. Se tu, Deus está para te dar uma graça, imagina, não? E tu que está chamando, às vezes é ignorância que não sabe nem ler entre linhas da frase, tá? E as palavras, às vezes, têm força, minha gente. Tá? Usa na boca para me dizer. Ô bendito, é filho de Deus. Quando vier aquela coisa aí do dia a dia, tá? Tudo passa, disse Jesus. Tu é luz, você é luz. É só estrela aí, luar. Tá, minha gente? Você é luz, você é filho de Deus. Você é imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Olha samba, olha samba. Olha sambinha, sambambaia, olha. E tu diz, mas essa bambaia, eu chamo ela sambambaia. Por que não? Porque ela é enredadeira, tá vendo? Ela tá linda. Ela sobe, ela barra, ela vai pra lá, vem pra cá com sol. Tá linda. Ela tava desse tamanho aqui, ó. Tá? Então, sim, minha gente. Trabalha o amor. Tu não ganha nada. Nem acedâneo. Porque me diz uma amiga, já se a gente oramos a Deus e tu tem conexão direta com Deus. Eu disse, porque eu sendo católica naquela. Uma amiga da palavra me disse assim, não, eu levava reza ali. Eu disse, menina, eu não pensei nisso. Pero tem razão. Eita, Valência, minha amigona aí, tá? Às vezes temos essa coisa aí, né? Outra coisa, não é religião perfeita. Gente, basta tu querer ter uma religião perfeita, mas busca o Senhor. Faça orações em casa. Mostra o caminho aos seus erros. Tá? Eu pergunto a ti agora, uma frase para terminar. La maldade, todo mundo sabe, maldade é fazer dano ao outro. Tá? Porque ele me echa, eu vou ser. Deus está falando contigo. Ser forte. É difícil. Aí um diz, mas por que o Senhor diz que bendiga ao inimigo o te hace dano? Porque tu és sábio. Saca a maldade do teu coração. Aí me vem tanta coisa na cabeça a hora, né? Mas essa situação, tal. Estás vivo. Sabe o que, minha gente?
Jesus disse que vai julgar, está escrito aqui, os pais que não levam seus filhos a ele. E todos nós outros, temos o dever de falar de Deus, de falar de Jesus e de Maria da bondade, a nossos filhos, de ensinar. Quando me vi em situações difíceis, no meu interior, orava a Deus e Deus me livrou. Mas isso era trabalhado desde jovem. Minha avó ela não sabia ler, mas minha avó ela praticava a bondade. Era perfeita? Não era perfeita, mas para mim era perfeita. Minha avóinha, ela hacía o bem, ela dava exemplo, né? Tinha seus momentos, não era uma mulher boba, tá? Tinha sua força, tá? Pero eu la vi, eu cresci ela sendo bem, ajudando, tá? Ela é um ponto. Eu recordo que ali em Brasil, vamos terminando, né, minha gente? Ali em Brasil, é tão maravilhoso que passa rápido. Tuve na época que a igreja, lá no governo, estava levando alimentos e as pessoas maiores se apontavam, gente, com ninhos para receber alimentação, leite e tudo isso, né? E então tu podia ir depois de 60 anos, tu corria na igreja, e quem tinha ninhos, né? Podia trabalhar e tudo, pero podia, por causa do sol, do barro, tudo isso, né? Não é que tu não tinha que ter, era simplesmente ir ali e dizer que tinha mais gente em casa, né? E já estava na cidade, que para trabalhar mais, então tu podia receber, tu podia ter na ajuda, mas tu recebia, né? Então, minha avó se apontou e dizia, vestiu ela, mas minha mãe só não necessita. E eu pensava, se minha mãe, ela dizia não. Porque sempre me vem alguma vizinha ou alguém pedindo, aí eu corro por eles. Que bonito, não? Que deixa com isso, minha gente. Fago bem. Aí muita gente que ele está tão absorvido que não teve oportunidade de falar do bem, que ele pensa, ele começa, ele empieza a pensar que é normal isso. Não, gente, tu mata a tua alma, teu espírito, jamais. Acumulação, acumulação, acumulação. E aquele que está perdido, ele não quer que tu ganhe na vida a luz. Mas até tu que crês que está perdido, tu pode reverter no caminho e pensar a trabalhar a Deus. A buscar a luz, sim. Eu creio. Não é do dia para noite. Tu vai passar a sua, que eu sei de caso. Entendeu? Sei de caso, né? Minha amiga, recorda? Sua mamãe estava na religião, e ela era uma das poucas dos filhos que não estavam, né? E isso eu quedei, quando ela me falou. Aí ela começou a buscar a Deus, sabe? Ela hoje está com a vida com Deus grande, Deus abençoou tanto. E a loucura, a ilusão da mãe dela, a alegria da mãe dela, que ela e um filho que ela tinha, que estava aqui também, converteram-se, né? E tô dando um exemplo de ti, minha amiga, porque eres um exemplo para dar. Ela sempre foi boa na pessoa, né? Ajudou gente, só caráter forte, não sei o quê. E estive indo com ela, né? Levando ela lá na igreja, da mãe dela, que tinha acabado de chegar aqui, né? E um dia ela me contou. Quando ela começou a ir à igreja, ela saía, ela tinha sua vida, e bebia, e farra, e isso, aquilo, porque se tu quer, tu encontra, né? Tudo isto. Então, aí eu empecei com ela. A igreja, pra ela ir. Tá bem devidida em Deus, essa minha amiga. Hoje ela tá em Noruega. Ok, te amo, amiga, te amo. Eres um exemplo para dar, Deus. Então, e ela dizia mamanhinha, eram do Amazonas, do Acre. E ela dizia minha mamanhinha, né? Na Bahia diz manhinha, ela dizia mamanhinha. Mira como é a coisa, né? Já saiu Iva com ela, né? Que quando saiu da igreja da mãe dela aqui, estava em Vigo, mais acerca de Portugal. E então um dia ela me disse, aí quando ela começou a buscar Deus,
tá? Não quero falar muito disso a hora que eu tenho que parar por causa do dente, minha gente, tá? E disse, já, ela já caiu. Ela descobriu que aí tinha um sótano. Ela disse, Jace, é incrível. É na vida, dia a dia, sabe? Festa, música, baile, ó, festa rachada, né? E quando ela começou a buscar Deus, minha gente, tentou matá-la. Deus não, pelo amor de Deus, viu? Quando ela quis buscar o caminho, a Mari dela orou tanto, que tocou o coração dela. Que tocou, ore por esses filhos, tá? Aí, ela estava bem. Ela tinha um cote do ano de 30 mil euros. Segundo ela estava bem. Um restaurante. Gente, ela disse que faltava algo. Então, aí eu ia com ela. Ela era de Brasil, é de Brasil, hoje é ex-noruega, que ela casou com um noruego. Gente, quando Deus abriu as portas por ela, tá? Ela se atreveu. Ela é de caráter forte, sabe? Quando ela disse, disse, eu vou contigo na igreja. Sendo católica, eu ia com ela na igreja universal. Ela ia. E depois outros saber, né, que eles fazem exorcismo, tudo isso, né? E aí ela pensou, eu disse, eu vou contigo, para ajudar ela aí, né? Porque ela tinha que sair, ela trabalhava e tinha um restaurante, e às vezes tinha que sair muito cedo daqui para chegar pela autopista, que já havia 2 horas, eu creio que havia, ou 1h30. E se não, tinha que ser quase 3 horas e tanto, imagine, né? Fechar o restaurante tarde, tá? E depois levantar muito cedo para ir, chega, tu tá dormindo. Mas assim, sabe aquele dia que tu vai à missa, que tu tá aí, ó, aguentando sono, que tá cansado? É assim. Aí eu pensei com ela. E eu ia com ela, e lá a Mari dela estava na igreja, mas ela demorou. Ela demorou de aceitar, né? Ela não queria, porque ela dizia, ai, a vida dela tá bem. Aí ela passou provações e tudo. E aí eu acompanhava ela, tá? Ao caminho, né? E um dia me disse ela, aí tinha época que ela trabalhava muito, Deus abençoava, ela dava parte de Deus. Perdona, gente. Ela dava parte dela de Deus, o dízimo, passou a dar o dízimo e tudo. Diz, quando a gente não dá o dízimo, a gente rouba Deus. Porque o dinheiro foi amaldiçoado, tá? E é como tu abençoa a Deus, né? Então, ela ia, dava o dízimo dela, tudo, pero querendo chegar, né? Aí, às vezes, tinha dia que eu tava cansada, não ia, já, se tu não vindo mais aqui, tá? Eu tava trabalhando no hotel, nessa época, porque tu pensa que eu não quero ir buscar Deus? Eu digo, não, minha filha, é que eu tô trabalhando também, tem dia que eu cheguei cansada, né? E não quis venir. E ao final, fomos na luta. Eu quero dizer que tu que pensa que tudo está perdido, tá? Se tu anda aí de festa rachada, isso que pensa buscar o Deus um pouco. Vai passar, viu? É Deus não. Vai passar, porque aquilo que uno hace, o homem quer julgar, quer ser Deus não. A vida, então tu vai purgar, a vida vai purgar isso que tu fez. O que tá sendo tu vivendo, mas aos poucos, força, gente. Tá? Tu é filho de Deus. Mas Deus disse, se tu não me busca, como eu vou saber? Deus não se impõe a ninguém. É dever nosso, como filho dele, tá? Buscá-lo. Empieza. Converte-se ao Senhor. A Deus à luz. Viu? À luz. Sabe como tu sabe a diferença? La bondade. Viu? Pense em fazer o bem. A purgar esse sentimento dentro de si. Tá? Então, ela empezou aí, ao final, conseguiu forjar. E o que eu quero dizer, ela começou
a cair lá no restaurante que ela tinha. Ela disse, Jace, incrível. Como ela tinha aqui, ela estava na festa e tudo, e nunca caiu. Quando ela começou a buscar Deus, ela volta e meia cair ali. Entendeu? E, gente, isso é verídico. E ela falava comigo e dizia, incrível, né? Eu sim, minha linda, és assim. Mas Deus está contigo. Deus vai te dar força. Eu digo, isso! Prefere matar-te que soltar, mas ele não é dono de sua vida. Ele não, eu, não, nesse momento, não disse assim, mas disse, eu sei que é assim, né? Tá aí, ó. Ela caiu 2 vezes nesse sótano. Que passava, abriam, tinham coisas aí, a barro, de medicina, de bebida, refresco, tudo aí, né? Então, ela disse, eu não caí jamais. Estou buscando a Deus, eu disse, tentando matar-te o que não presta. Porque ele crê que é dono de si. Não, o dono de nós outros, todo nós outros é Deus. E Deus tem a última palavra quando ele empieza a pelear por ti. É difícil, gente, mas Deus te dá força. Tá? Deus vós outro com essa frase, essa palavra. Saque certas palavras da boca. Saquem essas coisas. A gente quer ter necessidade de dizer palavrota. Não. Aos poucos. Viu? Muita gente entra e sai, é difícil porque a luta é grande. Mas com Deus é mais fácil. Ele te dá força, tá? E sepa que vai querer, mas não ouvir. O Senhor é contigo, comigo, com todos nós outros. Todos nós outros somos filhos de Deus. Paz, amor, força. Receba Deus. Peça aos pouquitos no coração. Porque somos luz. Acenda a sua luz. A depressão é outra coisa agora que eu quero comentar. Não é nada mais que, às vezes, essa luz se apagou. A tristeza, ou algo que passou na vida, uma perda. Outros peleia com Deus, né? E não quer saber, não. Sabe o que é, gente? Deus está provando a ti. E quando tu conseguir, como Jó, como Jó, que não chega... O que era Jó, não chegamos onde eu creio que é aos pés de Jó. E o que Jó passou, gente, a certeza de Deus no coração é um trabalho dia a dia. Não queira ser como Deus. Queira ser um filho de Deus. Mas Ele vai te dar estrutura para falar em nome dele, em nome de Jesus. Recorde sempre em nome de Jesus. Deus Pai, se Deus permite, se Deus quer. Entendeu? Por quê? Porque até a Virgem Maria, tu vive de Deus na terra, permitido por Deus. E somos sua semelhança, tá? Receba paz, amor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Recorde que tu tens um Deus que está com você, tá? E digo, isso sim, não vai a mais. Porque mesmo tu tá pensando que é luz que tem ali na frente, tá? Mas tu sabe diferenciar o bem e o mal. E o mal é o mal. Maldade é maldade. Gente. Tá? Não há como confundir o bem do mal. Entendeu? Não há desculpa. É isso que eu quero ensinar a ti. De luz e luz. Tá? Não pode dizer... não, mas era luz. Homem, a luz não há se maldade. Podemos nos equivocar, os filhos dele. Então, o que eu quero dizer, se tu tá indo num caminho pensando que Deus está aí, a facilidade de tu ver
eis as atitudes. Todo mundo se equivoca, todo mundo erra, deu prova nós outros, mas permanecer no erro, entende? É que todo mundo tem direito a se equivocar. E Deus às vezes faz com que tu se equivoque para que ver se tu vai gostar do erro, continuar ou vai recordar a palavra de Deus e volver atrás para o bem, para a luz verdadeira que é Deus, nosso Senhor. Nada tem direito a te aceitar em nome de Jesus. Dizer que porque Deus... Não. Nenhum pastor, nenhum filho de Deus, nenhum sacerdote, ou nem nada tem direito de fazer dano a ti em nome de Deus. Deus é amor. Viu? Deus não nos dá o poder de fazer dano a outro erro. Que passa, é que Deus permite que passe certas coisas. Usa uma pessoa, às vezes, para te fazer um dano. Tá? Que é diferente. Por isso ele disse, ore por seus inimigos. Porque muitas vezes ele está te ajudando a subir um degrau. Que não entende isso, né? Ele está sendo usado muitas vezes. Tá? E tu é quem tem o dever de saber entender isso. Então, ore por ele. Tá? Não fique nessa vingança, vou fazer, vou acontecer. Porque ter seguro que a vida, ela cobra, gente. Tá? O que não pode, tu é regozijar-se no sofrimento dessa pessoa. Não deve. Aí que eu li há pouco, né? Tá feliz pelo sofrimento do outro. Isso é maldade. A gente tem que pedir, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a chegar à luz, que é nosso dever, tá? Os amo. Não somos perfeitos. Não é fácil. Pero tu pode dizer, eu posso, em nome de Jesus, superar isso, tá? Força. Acenda a sua luz em oração. Para tu que tem tristeza, depressão, tá? A vida é assim. E tu sempre terá um degrau em nome do Senhor Jesus. E a vida eterna existe porque aqui estou para te dar um testemunho dele. Amém. Os amo. Felicidades a todas as madres do mundo hoje, tá? Que é madre, Dia das Madres aqui em Espanha, eu creio que o Brasil é a semana que vem, tá? Continuemos e lembre, todos os dias é dia de mamar, tá? Mas hoje pelo menos teremos uma desculpa. Dizer, mamãe, te amo, tá? Minha mãe, te amo, tá? E perdoe. Porque diz um neninho pequeno, é para ti o perdão. Isso. Tá? Pero não perdoe por isso. Perdoe realmente porque tu quer perdoar. E se tá difícil, diz, meu Deus, tá difícil perdoar, viu? Tá difícil, tu pira a Deus força. Aprenda a fortalecer tua alma. Porque o caminho é viver em paz. Esse é o primeiro. Eu creio que quando uno pode viver em paz, gente, é uma das... A gente não sabe que bendição é esta, sabe? Viver em paz, poder cerrar os olhos e dizer, eu estou passando por isso porque, né? Aí Jó disse, eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso, Pai, não sei o que, não sei quanto. E tu sempre pode, Deus te dá a oportunidade de volver no caminho e buscar ao Senhor. Quando tu diz, Senhor, esta situação, tá? Ajuda-me. Se é um vício carnal, vício sexual, vício de droga, vício de tantas coisas. Não é que o Senhor proíba certos vícios, é que há pessoas que não podem, há outros que são muito fortes. Entendeu, gente? Tu que tem um problema carnal, vai ao médico. Habla com o médico, chama por Deus e vai ao médico. Te ajudará, em nome de Jesus. Deus ponderá um médico. Para isso está na terra, né? Para ajudar a ti também. Entende? Então, assim, habla, mira, tá, tenho essa situação assim, assado. Tem que ter uns princípios, uns valores, e tem gente que não teve essa oportunidade, tá? Regale na Bíblia, tua irmã. Leia. E Deus vai te limando. E aos pouquinhos tu não vai nem se conhecer. Já ouvi caso, minha gente. Mas não seja fanático.
tá? Aí me vindo na mente terrorismo, essa coisa, isso é fanatismo. Deus não gosta de fanáticos. Como eu digo isso, digo essa gente que está na igreja, que as beatas na igreja católica, os beatos, ai, que este, que esta, não. Receba sempre com amor e ajude a chegar lá. Fanatismo, tenha descuidado com o fanatismo. Tá? Só Deus sabe por que passa as coisas. E Ele quer te ajudar a superar para terminar. Sabe que Deus diz, isso também passará. Pedir força é difícil. Tá? E Ele, quando tu vê, aos pouquinhos Ele vai te livrar de tantas coisas, tantas coisas. Viu, minha gente? E papai e mamãe tem o dever. E tu diz, onde está a mandarina? A mandarina está aí. Entendeu? Quero comecei o curso, tudo. Então, se... Tá? E... ora, leia a palavra. Entendeu? Pede a Deus saúde. E saúde espiritual também. Tá? Ser feliz. Se tem palavras de coisa, repreende em nome de Jesus, tá? Família, os amo, tá? Graças e perdona-me. Digo a todos os outros, por algum momento que nós outros, às vezes, se algum momento eu não fui eu, ou fui demasiado eu, entendeu? Não sei, tá? Cada pessoa não tem seu barremo, né? Só lembre. Seu direito termina quando do outro empieza. Respeite sempre, tá? Uma sorrida abre porta. Prove sorrir. Sorria mesmo que seja uma sorrisa triste. Que mais triste de que não sorrir é a tristeza de não saber sorrir. Eu agora nem sei se é assim mesmo. Peraí, isso que eu quero dizer. Sorria. Prove, ó. Quando tu vê, é pessoas que andam assim, pessoa enfadado. Se tu vê que... Porque o Senhor mostra tudo, gente. A ti também. Viu? Tu é um filho de Deus. Recorde sempre. Aprenda a ter uma intimidade com Deus. Fé é em aquilo que tu não vê, tá? Como o ar que tu respira, mas está aí. Jesus está aí, cerquinha de ti. Derrame amor. Não estou falando do amor empalagoso, essa coisa não. Mas uma boa nação, tá? Aprenda a lidiar contigo mesmo. Porque só o Deus e um mesmo se conhecem. Mas o Senhor diz, quando tu empieza a buscá-lo, Ele ali estará. Ah, e Deus não é tipo que tu diz, eu venho aqui te pedir isso. Deus leva seu tempo. Por quê? Porque às vezes tu pede, quer já. Não, aprenda a trabalhar a Deus, para quando chegar o momento que tu tenha que falar com Ele, entendeu? E Ele, de repente, quando tu vê, já está sendo assim, ó. Mas isso também é na escola, gente, tá? Aprender a ter intimidade com Deus. E há pessoas que não lembram de Deus, nem sabem que ele nem quer, ele nem pensa em ser filho de Deus. Tu é um filho de Deus. E tu fará mais forte isso quando tu dizer, não, a partir de hoje, sei que vai ser difícil o tabaco, a bebedeira. Eu não estou dizendo, não beba. Deus está dizendo, sepa controlar-se. E se podes, não. Sabe por quê? Porque a lo mejor aí é quando tu vai se perder. Porque cada um não sabe. A pessoa que numa gotinha se transforma. Aí alguns deixaram de querer saber de morrer. Porque Deus disse, Ele disse, se pode passar sem morrer, eu não disse que tu não tenha que morrer. Entendeu? Mas se tu sabe que isso é superstição, melhor. Entendeu? Então, pero se tu controla, mas Deus habla de morrer, a mulher, tu companheira.
Sabe, entende o que eu quero dizer? Porque às vezes nos perdemos. Sim. A gente que tem tanta... Quando prova, pronto, não sabe mais como atuar, né? Aí queda, minha gente, meu Pai do céu, que Ele esteja com nós outros, tá? Sempre. E mesmo no momento difícil, chama por Deus. Mamãe e papá, leva. Se tu há um tuvo a oportunidade, o privilégio de conhecer a Deus, empiece. Sempre é um bom caminho. Este sim é o caminho de certeza. Buscar Deus, ensinar a sua família. Buscar Deus. Paz, amor, prosperidade e saúde em nome de Jesus. Recebam. Amém.